Olá, seja bem-vindo a mais um FIS News. Vamos começar a semana com as últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário. Vamos dar uma olhada nos relatórios de maio. Ótimo, vamos sim. Tem bastante coisa interessante para a gente comentar hoje. Ótimo. Então, começando pelo TRBL11, o Telos Rio Bravo Renda Logística. O relatório de maio mostrou uma distribuição de R$ 0,58 por cota. Olhando a cota de fechamento, R$ 65,30, deu um yield anualizado de 10,7%. Parece bom, né? É um yield bem atrativo, sem dúvida. Mas é importante notar que o resultado gerado no mês foi um pouquinho menor, foi R$ 0,41 por cota. Ah, certo. E o que explica essa diferença para cima na distribuição? Então, o ponto-chave foi o recebimento do aluguel da Braskem, aquele que estava pendente desde abril, sabe? Ele entrou agora em maio, já com os encargos. Ah, entendi. Isso ajudou a reforçar o caixa, então. Exatamente. Deu um fôlego importante, compensou, né, a ausência desse valor no mês anterior. E além disso, teve também um reajuste no aluguel da Dicam, lá no ativo GRU Log. Entendi. E teve também uma movimentação no passivo do fundo em abril, não foi? Algo sobre redução de dívidas. Isso, bem lembrado. Em abril, eles reduziram o passivo em cerca de 30 milhões de reais. Era referente a obrigações pela aquisição de imóveis. E como foi isso? Bom, envolveu pagamentos, claro, e uma negociação interessante. Eles conseguiram um desconto para quitar a última parcela do One Park e também pagaram uma parcela do GRU Log. Interessante essa negociação de desconto. E sobre os imóveis em si, alguma novidade no Centro Logístico Contagem, aquele que teve problemas estruturais? Sim, boas e más notícias, digamos assim. A parte boa é que as obras estruturais emergenciais foram 100% concluídas. Levou 5 meses, mas o imóvel foi totalmente desinterditado. Já está apto para operação, embora ainda faltem alguns acabamentos, né? Que ótimo! Então ele já pode ser alugado de novo. Poderia. Aí entra a parte mais delicada. O inquilino atual, os Correios, informou que vai ficar até agosto sem pagar aluguel para poder desmobilizar a operação deles lá. Como assim, sem pagar? É, o fundo está tratando isso como inadimplência, claro, e já estão preparando a cobrança judicial da multa rescisória. É uma situação chata, né? Com certeza. E agora? Agora a gestão já está buscando alternativas de locação. Eles estão confiantes que conseguem uma recolocação rápida, porque o ativo é bom, bem localizado. Mesmo com essa questão, a vacância física do fundo fechou maio em só 2,5%. 2,5% é baixo mesmo. Bom, vamos mudar de fundo. Falando agora do RBRP11, o RBR Properties. É um fundo mais híbrido, né? Isso, tem logístico e corporativo. Em maio, eles mantiveram a distribuição em R$ 0,40 por cota, o que está alinhado com o guidance que eles deram para o semestre. A ocupação física geral ficou em 89%. E como foi o desempenho em cada segmento? A parte logística, por exemplo. A parte logística que eles têm via participação no RBRL11 está indo muito bem. Continua 100% ocupada e teve uma notícia ótima lá no Galpão Extrema 2. O que aconteceu? A Amaro, que era locatária, saiu, mas a Mimo, que já estava no mesmo condomínio, absorveu a área imediatamente. Muito rápido. E o melhor, o aluguel ficou até um pouquinho maior do que o da Amaro, e a Mimo ainda estendeu o contrato dela até 2030. Isso mostra a força da localização, né? Extrema é muito procurado. Realmente, excelente notícia para a parte logística. Mas e no corporativo? Como estão as coisas? Ouvi dizer que o River One ainda é um ponto de atenção. O River One continua sendo o foco das atenções no portfólio de escritórios. A ocupação lá está em 82%. Existem negociações em andamento para as áreas vagas, o que é positivo. Mas tem algum risco? Tem, sim. Existe uma possibilidade de ocupação cair para 76%, caso a Experience, que é uma locatária, realmente efetive a saída dela. É algo para monitorar. Entendi. E como isso conversa com o mercado de escritórios em São Paulo no geral? Então, o mercado geral de escritórios em São Paulo até tem mostrado sinais positivos, sabe? A vacância geral na cidade vem caindo, mas o RBPIR 1111 tem esse desafio específico no River One. E isso reflete no preço da cota no mercado? Ah, com certeza. A cota no mercado fechou maio a R$ 50,16. O valor patrimonial por cota era R$ 76,71, ou seja, um desconto de quase 35%.
Nossa, 35% é bastante coisa. É um desconto bem expressivo. Sugere que o mercado talvez esteja pesando mais esses desafios no corporativo do que a força do logístico ou a recuperação geral das lajes, né? Faz sentido. Bom, para a gente fechar essa rodada de análises, vamos dar uma olhada no BCRI11, o Banestes Recebíveis Imobiliários, um fundo de papel. Qual o panorama de maio para ele? O BCRI11 distribuiu R$ 0,88 por cota em maio. Isso deu um dividend yield de 1,28% no mês, considerando a cota de mercado de R$ 68,88. E a origem desse rendimento? Veio principalmente de onde? A maior parte, 67%, veio de juros dos CRIs da carteira, o que é o esperado para um fundo de recebíveis, né? O restante veio de correção monetária. Certo. E o fundo fez novas alocações? Aproveitou alguma oportunidade? Sim, eles fizeram 2 operações em maio. Adquiriram cerca de 9,6 milhões de um CRI chamado Felicitar, que é ligado ao empreendimento residencial lá em São Paulo. A taxa é IPCA mais 10,65%. Taxa boa. E a outra? A outra foi a compra de mais 15 milhões do CRI Portfólio Residencial. Esse tem uma taxa de IPCA mais 8% e é lastreado em apartamentos que são para revenda. Ok, alocações novas. Mas e a qualidade da carteira que já existia? Teve algum problema com os CRIs? Olha, teve o vencimento normal, tudo certinho, do CRI Shopping da Bahia. Isso foi positivo. Porém, o CRI Artengi teve seu vencimento antecipado decretado por inadimplência. O fundo já até contratou assessoria jurídica para tentar recuperar esse crédito. Inadimplência nunca é bom. Teve mais algum caso? Infelizmente, sim. O CRI One continua inadimplente e marcaram uma assembleia de titulares agora para o dia 16 de junho para discutir uma possível reestruturação dessa dívida. Entendi. Mais um CRI com problema. Existem outros CRIs na carteira que estão ou em situação de waiver, que é tipo uma renegociação temporária, ou mesmo inadimplente. Casos como BR Distribuidora, Correios, Croton, Pesa. Nossa, são vários nomes conhecidos. Sim, somando todos esses casos mais delicados, eles representam cerca de 13% da carteira do fundo. É um percentual que exige um acompanhamento bem próximo pela gestão e pelos cotistas, né? Com certeza, 13% não é pouco. É um ponto de atenção grande aí. Sem dúvida. E um último ponto mais administrativo. O fundo concluiu a adaptação do regulamento dele à nova resolução CVM 175 e também anunciaram uma live com a gestão para o dia 18 de junho. É uma boa chance para os cotistas tirarem dúvidas sobre tudo isso. Ótima dica. Vamos lá. Vamos. HGCR11, que é o fundo de papel de recebíveis da Pátria. Certo. Olha, o relatório de maio trouxe alguns pontos interessantes. A cota patrimonial ajustada, por exemplo, ela subiu 1,8%. Opa, acima do CDI? Sim, acima do CDI no mês. E distribuíram R$ 1,05 por cota. Foi um pouquinho acima do resultado do mês, que foi 1,4. Isso consumiu um tiquinho da reserva, que agora está em 0,73 por cota. Entendi. E tem aquela inflação acumulada também, né? Tem sim, R$ 1,62 por cota de inflação que ainda não foi distribuída. Na carteira, eles aumentaram um pouco a exposição no CRI GPA-RBVA. Interessante. E outra coisa boa, renegociaram as condições do CRI JFL Lorena. A taxa subiu para IPCA mais 10,5%. Uau, uma taxa bem expressiva. Bastante, né? E a alavancagem do fundo, aquela via operações compromissadas, continua bem baixa, tipo 1,8% do patrimônio líquido só. Mas teve um ponto de atenção, não foi? Com um CRI específico. Teve, bem lembrado. O CRI Cota entrou no watchlist. O que aconteceu foi que houve inadimplência na parcela de abril. E aí? Aí o fundo já agiu, iniciou o processo para executar as garantias, né? E a venda do ativo que garante a operação já está em andamento. Mas impacto no bolso do cotista ainda não se sabe. Ainda não dá para quantificar exatamente qual vai ser o impacto. Tem que acompanhar. Certo. Bom, saindo do papel e indo para o tijolo, o HGR11 de escritórios
também teve novidades importantes em maio, né? Mas mais pro lado das vendas, parece. Exatamente. O grande destaque do HGR11 em maio foi a conclusão da venda de uma fatia, 27,4%, lá do Berrini One. Um ativo bem conhecido. Por quanto? 68,1 milhões de reais. E isso gerou um resultado não recorrente bem gordo, 1,34 por cota. Nossa. E o preço por metro quadrado? Foi bom também, R$ 23 mil por metro quadrado. Isso é 15,7% acima do valor do laudo. Vender acima do laudo no Berrini One? Isso é um sinal positivo para o mercado de escritórios de ponta, não? Olha, pode ser sim. Indica que ainda existe demanda forte por ativos AAA, né? Mesmo com o setor ainda se ajustando. E eles venderam também um pedaço, 33,3% do transatlântico. Aquele conjunto que estava vago. É, esse mesmo. Venderam por 3,3 milhões de reais. A primeira parcela já pingou 0,01 centavo por cota de lucro. Ok, movimentando o portfólio. Sim. E essas vendas ajudaram a empurrar o resultado do mês para 2,12 por cota e também reduziram a vacância. A física caiu para 13,3% e a financeira para 9,1%. E o rendimento distribuído? Distribuíram 0,85 por cota em maio. Mas por causa desses ganhos não recorrentes, a expectativa é que o rendimento de junho, que vai ser pago em julho, seja maior. A alavancagem está tranquila, 2,7%. Entendido. Agora vamos mudar um pouco o foco para o SARI 11, o fundo híbrido do Santander. Maio parece ter sido um mês complicado por lá, especialmente no WT Morumbi. Foi um mês de ajustes importantes. Eles assinaram o distrato de 4 andares inteiros no WT Morumbi, do 20º ao 23º. 4 andares? Puxa, isso impacta a vacância bastante, imagino. Impacta sim. A vacância financeira pulou para 26,5% e a física foi para 18,0%. E teve multa rescisória? Vai ter. A multa deve ser paga agora em junho e julho. Somando isso, teve também a amortização normal do CRI do próprio WT Morumbi e ainda caiu a última parcela daquela intermediação da venda do imóvel de Barueri. Muita coisa junta. Muita coisa. Tudo isso acabou afetando o rendimento distribuído em maio, que ficou bem baixo, 0,026 por cota. E o fundo já sinalizou que deve manter esse mínimo para junho também. Complicado. Mas tem alguma perspectiva positiva? Tem. Lá em Santo André, o novo inquilino, o Açaí, está avançando na obra de adequação do espaço e a área que sobrou por lá parece que está recebendo visitas, o que é bom. Ok. Mas o ponto mais, digamos, crítico é que teve uma Assembleia Geral extraordinária, uma AGE. Para quê? Para decidir sobre a venda total de todos os ativos e a liquidação do fundo. O resultado era esperado para 10 de junho. Liquidação do fundo? Nossa. E como seria isso? A proposta envolvia pagamento ou em cotas do BTLG11 ou em dinheiro mesmo, mas importante, ambos com um desconto em relação ao valor patrimonial. Deságio na liquidação. Isso mexe com os cotistas, com certeza. Bom, vamos passar rapidinho agora pelos fatos relevantes que você mencionou. Primeiro, o HGBS11, de shoppings. Isso, rapidinho. O HGBS11 anunciou que assinou um compromisso para vender 10% do Shopping Jardim Sul. Ah, sim. Por quanto? 63 milhões de reais. O pagamento é à vista na escritura. O cap rate dessa transação ficou em 7,7%. E o ganho de capital? Estimado em 0,03 por cota, mas isso só vai ser reconhecido no caixa quando o dinheiro entrar, né? E ainda depende de umas condições lá. Mas é uma reciclagem de portfólio. Certo. E, para fechar as atualizações, o TRX-F11, que é focado em renda urbana, teve aquisição grande, né? Teve. Uma aquisição bem relevante. O TRX-F11 concluiu a compra de 13 imóveis. 13. Onde ficam? A maioria em São Paulo. O valor total foi 543,5 milhões de reais. E uma parte grande desse pagamento foi feita compensando com créditos da 11ª emissão de cotas do fundo. Entendi. E os inquilinos? São nomes de peso. Pão de Açúcar, Extra, Açaí, Delboni, grandes varejistas e serviços. Os contratos são típicos, mas com prazo médio bem longo, de 15 anos. Ah, interessante para a estratégia de renda. Exato. E o fundo já está recebendo os aluguéis desses novos imóveis. Reforça bem essa tese de renda de longo prazo. Agradecemos pela audiência, deixe um like, se inscreva e ative o sininho.
Deixe também o seu comentário. Qual notícia deste episódio mais te impactou? Lembrando que estamos também no Spotify e no TikTok. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!